Tá, pessoal, bom dia. Então, queria agradecer a presença de todos, né, das boas-vindas às pessoas que estão participando pela primeira vez. Só para situar, esse é a segunda jornada, tá, do ciclo. Então, a temática específica desta jornada é educação e saúde, risco e saúde pública, tá? Dentro da perspectiva da educação na sociedade de risco. E eu queria simplesmente dar alguns avisos antes da gente começar, eu apresentar o professor Zé Ricardo, que como isso está sendo transmitido, tá, ao vivo, que as pessoas, no momento em que elas acharem que, né, por bem fazerem perguntas, questões, simplesmente usar o microfone, né, porque aí o pessoal escuta, e simplesmente falar o nome, né, para a pessoa poder localizar, tá bom? Então, eu queria, mais uma vez, então, dizer da minha felicidade de estar aqui, né? Eu disse que agora arrumei parceiros na área da saúde e agradecer imensamente a presença do professor José Ricardo, da Faculdade de Medicina aqui da USP, que aceitou aqui o convite para participar dessa jornada. E para aqueles que não conhecem o professor José Ricardo, ele é médico, né, formado, graduado em medicina pela Estadual do Rio de Janeiro, né? E aí depois fez toda a formação complementar, né, mestrado, doutorado, livre docência aqui na Faculdade de Medicina da USP. Ele é um especialista na área de prevenção, né? Então o foco de trabalho dele é pesquisador do CNPq, nível 1B, e ele vai então trabalhar aqui com a gente nessa jornada, e a ideia toda é que a gente consiga entender nessas relações que existem entre a ideia de risco, né, na perspectiva da sociedade de risco, temáticas específicas da saúde pública e questões que podem ser importantes, né, interessantes de serem debatidas na perspectiva da educação, né, de uma formação educacional por meio da ciência, né, e da tecnologia, que de certa maneira atinja, né, essa temática, esse polo de tensão, né, entre risco e saúde pública, tá certo? Então, com muito prazer, então, que eu passo a palavra aqui para o Zé Ricardo, e eu vou me colocar ali para poder apreciar a palestra de um ângulo mais favorável, tá bom? Obrigado, Zé. Obrigado a você, Maurício, e eu também, professor Naumar, pelo convite para estar aqui. Esse espaço tão privilegiado, né, da USP de reflexão, de compartilhamento de conhecimentos. O que eu vou apresentar, na verdade, é uma síntese de um programa de investigação que eu iniciei no mestrado, né, que foi meu mestrado e meu doutorado, e que se desdobrou em algumas investigações mais recentes, que não são exatamente sobre o risco, mas dialogam com o risco a partir da perspectiva crítica aberta para esse estudo sobre o risco, né. A gente estava conversando aqui com o Maurício, o modelo, quer dizer, eu preparei uma apresentação que deve ter em torno de 1 hora, ou talvez um pouquinho mais, um pouquinho menos, e depois a gente poderia abrir para o debate, mas também ele falou que é possível que a gente possa fazer o debate durante, eu acho muito interessante, então se vocês quiserem fazer alguma pergunta ou observação ou comentário, também sinalizem, aí tem que só pegar o microfone, né, para poder se identificar para a gravação e para a transmissão ao vivo, mas vai ser bastante interessante, então fiquem completamente à vontade, né. O plano da exposição é mais ou menos esse, né? Primeiro situar um pouco o contexto da investigação, né? A partir do campo da saúde coletiva, que é de onde eu falo, né? E que acho que ajuda a entender um pouco o modo de construção do estudo, né? Suas motivações e seus desdobramentos. Situar um pouco as raízes do discurso do risco nisso que eu trabalhei então mais no mestrado, né? Quer dizer, interpretar a matriz epistemológica do risco como sendo o momento em que emerge, do ponto de vista histórico, a ideia de um espaço público moderno da saúde e tratado ou trabalhado a partir das ciências na sua conformação moderna, né? O que dá origem a uma matriz disciplinar que vai, então, depois desembocar num saber de base probabilística que vai se organizar, então, em torno do conceito geral de risco. Há especificidades, né, no modo de construir a ideia de risco, não vou entrar em detalhes aqui, mas na ideia geral do risco como uma medida probabilística usada no campo da saúde, né? Eu sempre lembro que esse estudo, essa parte sobre o risco, deve muito ao Naumar, porque eu apresentei o meu mestrado num congresso, né, de saúde coletiva,
E o Naumar me falou, você tem que prosseguir esse estudo, agora fala sobre o risco, porque é uma inflexão fundamental. E eu aceitei o desafio, então meu doutorado foi um pouco aceitando o desafio da Naumar de trabalhar mais por dentro da perspectiva do risco, e isso é que me faz estar aqui nesse ciclo de palestras, né, sobre sociedade do risco, né. Então, discutir um pouco a aproximação, a emergência desse discurso do risco, né, e numa perspectiva que eu vou chamar então de hermenêutica do discurso do risco, e eu vou explicar já por quê, né? E então as questões que se colocam a partir do ponto de vista da saúde coletiva como desafios, né, a partir do risco, né, e que eu tenho trabalhado em torno da noção de vulnerabilidade. Não é uma aproximação específica sobre educação, né, mas tem sido um elemento importante nas nossas tarefas docentes no campo da saúde coletiva, né, que é justamente trabalhar com os alunos, seja de nível de graduação, seja de pós-graduação especialmente, os alcances e limites da perspectiva do risco, né, e como ele nos desafia a outras abordagens que não estão ainda muito fortemente exploradas, mas que já têm algum acúmulo, né. Então, o contexto é basicamente da saúde coletiva. Essa é uma imagem que foi usada recentemente no Congresso Brasileiro de Ciências Sociais e Humanas em Saúde, organizado pela Abrasco, né, Associação Brasileira de Saúde Coletiva. É difícil uma definição muito precisa da saúde coletiva, né? Do ponto de vista puramente disciplinar, né, essa é a definição mais sintética, né, que a gente dispõe do Naumar e do Jair Nilsson. A saúde coletiva pode ser considerada como um campo de conhecimento de natureza interdisciplinar, cujas disciplinas básicas são a epidemiologia, planejamento, administração, ou o que a gente tem chamado mais recentemente de gestão, né, no sentido mais geral, né, e ciências sociais e humanas em saúde, né. Isso focaliza principalmente a questão do campo disciplinar, mas a gente costuma chamar saúde coletiva como um campo mais amplo de práticas, não é, que não são apenas só no campo acadêmico, né, mas se construiu justamente na interface entre os serviços, a área de formulação de políticas e a academia, e que eu resumo nessa ideia de um campo de práticas reconstrutivas, né? Quer dizer, o campo da saúde coletiva nasce no final da década de 70, um movimento articulado a todo um processo social de resistência ao regime militar, a ditadura militar da época, né? Mas que no campo da saúde especificamente tinha um propósito muito claro de reconstruir algumas práticas mais tradicionais, né, que se mostravam restritas, limitadas para dar conta então dos ideais, especialmente naquele momento, né, de ebulição de valores e política que foi o final da ditadura, né. Em termos bem sintéticos, a gente pode colocar como essa sendo a gênese, né, da saúde coletiva, né? Quer dizer, há uma matriz inicial, né, na chamada higiene moderna, né, na aurora, né, da modernidade, né, pelo século XVII e XVIII, que por sua vez acaba se desdobrando, né, em um ramo mais coletivo, digamos assim, né, chamada de higiene pública em alguns lugares, especialmente na Europa, não é, ou higiene social, também, especialmente na França, e um ramo da higiene privada, não é, que incorporaria alguns daqueles princípios a ações de nível individual, por razões históricas não difíceis de entender do ponto de vista sociocultural. Nos Estados Unidos ela vai ser especialmente importante e ela vai ser uma espécie de, no seu encontro com a clínica, uma espécie de matriz de uma nova proposta de formação e de atuação, especialmente no campo da medicina, que eu vou chamar de medicina preventiva, né? Ao mesmo tempo, no lado coletivo, né, se organizam áreas institucionais, no campo acadêmico, inicialmente chamada medicina de Estado e depois saúde pública, que também, articulado como uma vertente mais crítica, que a gente pode chamar então de medicina social, acaba se encontrando, né, especialmente no contexto brasileiro do final dos anos 70, na chamada saúde coletiva. São as instituições de saúde pública e de medicina preventiva dentro do campo médico que vão ser, digamos, vão fornecer os sujeitos e as ideias que vão construir esse campo acadêmico da saúde coletiva. Não sei quantos aqui têm familiaridade com esse campo, mas se qualquer dúvida, por favor, me interrompam e eu esclareço, né, que eu também não... o trajeto aqui é longo, mas sintetizando, então havia desse grupo de pessoas, né, um compromisso político, né, dos profissionais de saúde, né, com especialmente aquelas populações marginalizadas, cuja situação de saúde
deteriorou flagrantemente de forma muito importante durante o período da ditadura. Não é? Por toda uma política de abertura ao capital internacional, especialmente a industrialização do país, obrigando, então, a rebaixamento de salários e a deterioração das condições de vida de uma margem grande de população brasileira, havia, então, uma progressiva deterioração do estado da saúde e a saúde coletiva estava, então, preocupada com isso e, então, se estabelece como essa forma de buscar radicalmente a transformação dessa situação. E isso iria desde a questão de lutar pela redemocratização do país, mas também, isso é muito interessante, né, acho talvez uma novidade, olhar para dentro das próprias técnicas, né, do próprio campus técnico-científico da saúde, para renová-lo no sentido de tornar mais claro o compromisso com essa população mais marginalizada. Né. Então, esse é digamos, o panorama, né, o pano de fundo no qual se desenvolve a saúde coletiva, e dentro disso, né, a preocupação com a epidemiologia, que era então a ciência que, de alguma forma, mais fortemente ancorava, não é, a necessidade de produzir um conhecimento científico objetivo sobre a questão da saúde como questão social, como questão de coletivos, né, mas, ao mesmo tempo, uma tensão provocada por um campo de conhecimento que, ao mesmo tempo que trazia essa promessa e essa possibilidade de dar visibilidade a fenômenos coletivos de saúde, o fazia de uma certa forma que limitava, muitas vezes, a apreensão de uma questão fundamental para esse movimento, que era dar conta da dimensão social do adoecimento. Não é? Então, como tratar, do ponto de vista social, não é, questões de saúde com um tipo de conhecimento que estava, então, já em meados dos anos 50, bastante formalizado, matematizado e com uma fundamentação epistemológica que tornava difícil esse tipo de diálogo. Né? Então, esse foi basicamente a motivação do estudo que foi o meu mestrado, né? Que foi defendido em 1991 e foi publicado em livro com o título de Epidemiologia e Emancipação, né? Muito sob a influência, né, do trabalho do Ricardo Bruno Mendes Gonçalves, que foi um professor do Departamento de Medicina Preventiva, né, e é de onde, então, eu trago essa ideia que eu desenvolvo ali, de que a epidemiologia moderna, a matriz epistemológica dela, surge dessa ideia de uma ciência moderna como modelo de saber, debruçada sobre um espaço público também de caráter moderno. Né? Porque se vocês pegarem livros de epidemiologia, não é? Aqueles que ainda têm alguma referência à história, vocês vão lá encontrar a epidemiologia começou com Hipócrates, um trabalho Ares, Águas e Lugares, né? Como se tratasse do mesmo objeto. Né? E que eu defendo nesse trabalho é mostrar que o objeto que aparece em torno do século XVII e XVIII é completamente diferente daquele, né? Tanto no sentido do que significa o objeto, quanto do modo de produção e validação do conhecimento sobre ele. Né? Então, esse movimento que da higiene social, higiene pública, medicina social, especialmente do final do século XVIII, comecinho do século XIX, não é que vai ser a matriz epistemológica da epidemiologia, mas é um processo aí de transformação desse saber, que é o que nos interessa, então, focalizar. Né? A ciência moderna, não vou chover aqui no molhado para vocês, né, mas chamar a atenção para esses pontos, né, no momento em que, então, a construção do conhecimento e sua validação está baseado numa dedução de caráter não mais baseada em pressupostos de origem metafísica, mas uma dedução completamente apoiada em grandezas matematizadas, né, para garantir, então, a objetividade das deduções, né, e evitar qualquer tipo de sonho especulativo, né, ou metafísico, né, que era o pavor, especialmente dos empiristas de origem anglo-saxônica, né? O próprio empirismo, quer dizer, o empírico como não mais apenas uma testemunha do conhecimento, mas como um juiz do conhecimento, né? Aquilo que não pode ser observado não pode ser aceito até ser observado. Né? A indução experimental, quer dizer, o momento indutivo como sendo fundamental para a construção do conhecimento, né? E essa indução, então, para não ser de caráter especulativo, ser baseado no experimentalismo. Né? E muito importante aqui para a gente, né, a questão de o tipo de pergunta que a ciência moderna se faz, como dizia Bachelard, não é mais o que é, mas passa a ser como é, ou como funciona. Não é? Então, também pensar as manifestações de saúde em escala coletiva, em escala social, passa também a ser respondida por esse tipo de pergunta e esse modo de responder. Não é?
O espaço público também ele vai sofrer transformações, a gente pode identificar, não é, origens também da ideia de espaço público na Antiguidade Clássica, né, assim como também lá as áreas, águas e lugares do Hipócrates, também há uma certa raiz lá, mas há transformações profundas, importantes. Não é? O espaço público que passa de uma como né, Hannah Arendt especialmente discute, de um espaço de transcendência, né, onde determinados sujeitos sociais poderiam, então, especular e discutir sobre os aspectos que transcendiam as suas existências individuais, ou aquilo que na filosofia se passou a chamar do reino da liberdade, né, ele se transforma ao longo das transformações que, inclusive, as bases materiais das sociedades vão produzindo, né. Então, a passagem para a Idade Média, para o modo de produção feudal, vai também produzir mudança na ideia do espaço público, mas é um espaço público que continua sendo um espaço público de caráter mais representativo, no sentido, não de representativo no sentido moderno, mas a ideia de, como diz Habermas, de representar perante a população. Não é? Então, seja a hierarquia religiosa, seja a hierarquia secular naquela sociedade estamental, eles representavam diante das populações um determinado conjunto de identidades, de valores que foram constituindo, então, progressivamente, né, a ideia de um Estado, né, um Estado nacional, que então, quando se constitui na modernidade, vai também produzir mudanças importantes na própria ideia de espaço público. Ou que a gente pode sintetizar como uma passagem, isso Hannah Arendt também discute muito belamente, né, a passagem de um espaço público gregário, né, que era então desses dois formatos anteriores, digamos assim, nesses dois modelos de intelecção anteriores, para um modelo societário, ou seja, em que o espaço público é entendido como um espaço de compatibilização dos diversos interesses dos sujeitos privados, não é? Relacionado exatamente a essa transformação das sociedades modernas, na direção do modo de produção capitalista, inicialmente pela questão do comércio e depois pela própria organização da força de trabalho na perspectiva industrial. Né? Então a gente pode resumir, não é, o espaço público moderno como uma disposição material, cultural e institucional do compartilho da vida social nas sociedades ocidentais modernas, segundo o princípio da conciliação dos interesses dos diversos sujeitos privados em interação, né? Ou o que Hannah Arendt chama de espaço público de sujeitos privados. Né? Isso é importante para a gente porque começa aqui uma atomização, né, da ideia do social, né, que vai ter importância para a gente, né, ao mesmo tempo que também esse olhar do conhecimento e da ciência moderna sobre esse espaço público vai estar, então, profundamente influenciado por essa perspectiva de organização funcional desse espaço público, né, no sentido de garantir essa conciliação de interesses privados na direção das novos interesses sociais e políticos colocados. Né? Então, a gente não vai se aprofundar aqui nisso, mas chamando a atenção, né, quer dizer, há uma estruturação então em controle ampliado das relações de produção e condições de trabalho, né, há uma regulação importante do próprio espaço urbano na perspectiva física mesmo, né, de garantir a habitabilidade, a circulação, né, disciplina de corpos, né, e comportamentos individuais para esse convívio coletivo e produtivo, né, e a construção, né, da democracia representativa em traços modernos. Né. Então, a saúde também passa a ser um elemento fundamental de políticas de Estado, né, para garantir essa convivência dos interesses privados. Né. Ou o que alguns autores, no nosso caso, no contexto brasileiro, Cecília Donangelo vai ser uma das que vai formular essa ideia, né, de expansão normativa da medicina sobre o social. Não é? Então, os saberes médicos vão dizer respeito não mais apenas à questão da experiência individual do adoecimento, mas vão dizer respeito ao interesse coletivo do adoecimento e a intervenção sobre isso. Tudo bem, gente? Está fazendo sentido? Ok. Isso aqui eu coloco sempre para exemplificar, né? Isso aqui é um trecho do texto que então é dito por muitos como sendo o primeiro texto epidemiológico, né? Ares, águas e lugares do Hipócrates. Né? Mas há elementos aqui muito claros, né, de que se trata de uma outra questão. Né? O objeto aqui não é o espaço público, né? O objeto aqui é efetivamente a physis. Né? É ela que tem que ser conhecida e ele deixa muito claro, né, quer dizer, que o médico vai, ao chegar a um povoado, ele vai ter que conhecer uma série de aspectos para poder conhecer a physis, né, o modo como ela vai atuar ali e poder ser bem-sucedido no seu trabalho de atenção individual às pessoas. Né? Então, não há ali a questão do interesse coletivo.
Mas se a gente caminha alguns séculos para frente e pega esse trabalho de James Lynn, por exemplo, né, que fala: o tema tratado nas páginas que se seguem é de grande importância para esta nação, cuja frota é a mais poderosa do mundo e cujo comércio é mais florescente que qualquer outro. Já se disse que os exércitos têm perdido mais homens por doença que pela espada, mas essa afirmação tem sido verificada muito mais em nossas frotas de esquadrões, nos quais o escorbuto apenas, durante a última guerra, resultou em um inimigo mais destrutivo que acabou com mais vidas valiosas que os esforços unidos das armas francesas e espanholas. Mas me lisonjeia pensar que, com o seguinte tratado, se poderá evitar a calamidade e eliminar o perigo desse destrutivo mal. E não cabe dúvida de que todos os esforços para pôr fim a uma peste tão terrível receberão uma favorável acolhida do público. Né? Então, esse pequeno excerto do trabalho de James Lynn, esse sim, um dos pioneiros no uso do raciocínio epidemiológico moderno, né, como uma primeira, ainda naquela matriz mais da higiene pública, né, aparece claramente o interesse funcional, né, quer dizer, a questão da saúde está colocada a partir de um problema, as frotas, que são importantes para o comércio inglês, que é a base da transformação capitalista da sociedade inglesa na época, né, e o conhecimento vai ser útil para a nação inglesa. E quem vai reconhecer não vai ser o indivíduo que vai ser atendido, vai ser a opinião pública. Né? Então isso mostra para a gente essa transformação, esse novo objeto e esse novo tipo de conhecimento que vai então se esboçar a partir daqui. É claro que em James Lynn ainda há uma convivência de uma certa lógica antiga ainda, como Foucault dizia, das similitudes. Né? O raciocínio dele, para chegar na questão da alimentação, tem muito a ver com a comparação da forma dos doentes com a forma da alimentação nos purões, né? Até ele chegar experimentalmente à questão das frutas, né? Que a gente hoje chama de frutas cítricas. Né? Mas, de qualquer maneira, já é aquela lógica de olhar o coletivo e, a partir do raciocínio causal de caráter instrumental, chegar lá no conhecimento. Né? O que a gente percebe em termos sintéticos de transformação daquela matriz da higiene social ou higiene pública inicial até a epidemiologia, não é? É uma transformação dos próprios conceitos. Não é? Então, a ideia inicial de um meio, não é? Produtor de insalubridade, que é depois abstraído na ideia de um meio de transmissão de agentes infecciosos, para finalmente se transformar em associação de fatores de exposição e desfechos, não é? Que vai caracterizar a epidemiologia moderna. Não é? Nesse processo, a gente tem uma transformação que passa de uma ideia mais geral de reformismo político do período das revoluções, né, no século XVIII, né, para uma instrumentalidade mais técnica já, então, no século XIX e XX. Né. A descrição e a interpretação que caracterizavam boa parte do raciocínio do conhecimento na higiene social vai ser substituído ou representado por análises matemáticas, né. E as teorias epidêmicas sobre, então, o que provocavam, né, as chamadas ondas epidêmicas, né, os fenômenos epidêmicos, né, passa a ser subordinado a um diálogo instrumental com as ciências biomédicas. Né? Então, as ciências biomédicas vão fornecer basicamente o substrato empírico experimental para construção e validação de hipóteses, então, matematicamente verificadas em termos de fenômenos coletivos de saúde. Né? E como é que isso chega no risco? Né? Eu não vou ter tempo para a gente entrar em detalhes, né, sobre a questão metodológica. Né? Mas eu queria chamar a atenção que também, pela minha vinculação ao movimento da saúde coletiva, e a uma certa escola dentro desse movimento, né, que foi o Departamento de Medicina Preventiva da USP, né, isso determinou também uma certa aproximação à análise da epidemiologia, né, e do discurso do risco, né, e que, claro, poderiam haver outras e há outras possíveis. Né? Mas eu queria chamar a atenção aqui para a importância que teve no campo da saúde coletiva brasileira, e muito particularmente, né, na escola que Cecília Donângelo, mesmo Arouca, né, depois Ricardo Bruno Mendes Gonçalves, tiveram com essa tradição de pensamento, né, que é a chamada epistemologia histórica francesa, né, que vem de Bachelard, Canguilhem e Foucault, que, a grosso modo, considerados uma escola, mas, claro, tem diferenças importantes entre eles, especialmente entre Foucault e os dois anteriores, né? Mas que tem como características em comum, primeiro, trazido por Gaston Bachelard, né? A ruptura daquela ideia da ciência como um desenvolvimento linear e progressivo de conhecimento, né? Da historiografia das ciências mais tradicional, herdada do final do século XIX, né? E ele vai trazer, então, a ideia de ciências com racionalidades aplicadas.
não é? A ideia de, por exemplo, que não se pode historiar e fazer filosofia da ciência em geral, não é? Mas eu tenho que pensar sempre nas ciências particulares, não é? Porque ela será sempre alguma forma de aplicação racional de um certo conjunto de procedimentos a uma determinada área de problemas a serem solucionados, não é? E relacionado a isso, a ideia de materialidade técnica dessa área, não é? Quer dizer, ele vai criar a ideia de que são duas pernas de um mesmo movimento, não é? A racionalidade aplicada vai gerar certas perguntas e possibilidade de responder, que por sua vez vai transformar, não é, um conjunto de elementos materiais que permitem então produzir aquele conhecimento e vão construir então os instrumentos de investigação e de intervenção, não é? Ao mesmo tempo, essa instrumentalidade, ao ser gerada, vai tensionando e transformando essa racionalidade, né? Muitas vezes de forma radical, né? E o exemplo mais clássico disso é o que aconteceu com a física, não é? Na medida em que a física newtoniana gera uma instrumentalidade técnica, uma materialidade técnica que vai colocar em questão alguns dos pressupostos importantes dessa física, gerando então a nova física, né? A física do indeterminismo, né? A outra ideia de Bachelard importante é a ideia de ruptura e de obstáculo, né? Quer dizer, que a ciência, ao se desenvolver, ela vai tendendo a abarcar sobre si áreas cada vez mais extensas, né, de objetivação, e ao fazer essa expansão ela vai encontrando dificuldades daquela racionalidade aplicada e a materialidade técnica dar conta das questões naquela área. Isso produz impactos sobre esse caminho científico que podem gerar outros paradigmas, ou podem gerar outras ciências, né? Em alguns casos, paradigmas que convivem na mesma ciência, em outros, paradigmas que vão substituir o anterior, né? Mas essa é uma ideia importante também para a gente, porque, por exemplo, a gente viu no campo da saúde como, ao desenvolver a epidemiologia, né, o paradigma miasmático vai ser completamente suplantado pelo contagionista, né, deixando o miasmático completamente fora do mainstream da produção científica, né. Georges Canguilhem, muito afinado com essa perspectiva de Canguilhem, vai colocar um elemento importante para a gente, que é a questão da centralidade do conceito, não é? Porque para ele o conceito é a síntese entre racionalidade aplicada e materialidade técnica, não é? E ele seria o que permitiria a gente fazer a recuperação histórica, ou seja, voltar para trás e olhar a gênese daquele conceito para não cair na falácia dos falsos precursores, né? Dizer, por exemplo, que os ares, águas e lugares foram os precursores da epidemiologia, não é? Então, identificar quais são os conceitos centrais de uma disciplina e rastrear de onde eles vêm, ou seja, a que se aplicam, com que racionalidade, com que materialidade, é importante para fazer essa distinção, para a gente é bastante útil também. Não é? E essa ideia, não é, do presente de uma disciplina, não como digamos, o ponto de maior esclarecimento sobre aquele aspecto, mas o ponto de maior desenvolvimento racional daquela área de conhecimento, né, daquela racionalidade aplicada com aquela materialidade técnica. Né? Isso também é bastante importante para a gente não cair, seja numa visão idealista e absolutamente não concreta, né, da praxis científica, mas também não cair numa leitura do discurso científico como pura relatividade. Né? Então, essa é um aspecto importante que Foucault, de alguma forma, vai partir dali, né? Só que abandonando um pouco essa ideia de racionalidade, né? E trabalhando com a ideia dos discursos mais recentes como aqueles que sedimentam um certo conjunto de outros discursos que foram plasmando o que a gente conhece na atualidade a partir de atravessamentos que não são de ordem puramente racional, mas estão atravessados por relações de poder. Então, aí entra uma influência nietzschiana, cortando aquela tradição racionalista da escola epistemológica francesa, né, mas introduzindo uma questão bastante importante, que é a ideia de discursividade, de linguagem e da relação disso com práticas que o próprio Canguilhem apontava, que são importantes na ciência, que são aquelas dimensões extra-científicas. Né? E, finalmente, um tempero hermenêutico, né, que nós trouxemos para a escola mais, para esse grupo, né, do professor Ricardo Bruno mais tardiamente, né, que é, então, trazer outras construções de outras tradições filosóficas, né, que trouxeram, junto, né, com o giro linguístico pragmático da filosofia contemporânea, a possibilidade de pensar ainda a questão dos discursos na perspectiva das interações, né? Pensar a discursividade como uma racionalidade comunicativa, né? Da qual nós, que estamos em contato com ela
mesmo que afastados no tempo e no espaço, mas ligados linguisticamente, né, somos partícipes. Né? Então, pensar a racionalidade como diálogo, não é? Um diálogo que, ao sermos participantes, nós estamos atualizando significado, atualizando sentidos, não é? Que não são indiferentes à nossa participação nesse diálogo. Não é? Então isso precisa ficar claro. Não é? Quer dizer, o que a epidemiologia nos diz hoje, a partir da nossa hermenêutica, tem a ver com a posição como nós recebemos essa herança, não é? Ela não é imanente. Não é? E a epistemologia, se é que a gente ainda pode manter esse nome, não é? Porque ela guarda ainda um resquício de uma relação de separação sujeito-objeto que a gente quer superar, né? Mas a ideia de uma retomada das bases do conhecimento sempre como uma perspectiva crítica, ou seja, um reexame público, isso no sentido bem kantiano, né, da ideia de crítica, né? Um reexame público em que está fundamentado qualquer tipo de conhecimento que a gente, de alguma forma, valorize e quer discutir. Né? Tudo bem? Posso seguir? Bom, então, o que eu fiz foi, basicamente, me debruçar sobre o discurso do risco, né, nessas perspectivas, e especialmente influenciado, né, pela cunha habermasiana introduzida aí nessa ideia de racionalidade, né, pensar as dimensões dialógicas que construíram a positividade discursiva da epidemiologia. Não é? Sem desconhecer, evidentemente, essas dimensões sociais e políticas que atravessam essa racionalidade, essa discursividade. Né? Mas justamente tentar dar conta delas através do modo como se positivou um discurso, como se criou a validade de um discurso epidemiológico. E aí aqueles 3 planos estabelecidos por Habermas, com base, né, na teoria dos atos de fala, né, da filosofia da linguagem anglo-saxônica, foi bastante útil, né, em termos de nos interrogar qual era o horizonte normativo que estava, de alguma forma, veiculado nos discursos científicos que, então, foram construindo a identidade da ciência epidemiológica. Né? E quais eram as bases para construir a validade proposicional, ou seja, os critérios de verdade que estavam colocados nessa discursividade. E, por fim, a autenticidade expressiva, quer dizer, tomando agora não como um diálogo em ato, mas como um diálogo já acontecido, esse acontecimento fez com que determinados sujeitos portadores daqueles discursos pudessem ser considerados pela gente como os epidemiologistas. Não é? Então essa foi a trajetória realizada. Eu vou sintetizar aqui para vocês. Né? Esse estudo, então, está publicado, foi defendido como tese de doutorado em 95, né? Está publicado com o nome de Sobre o Risco para Compreender a Epidemiologia, né, pela editora Citec, também na Argentina. Né. Bom, em termos bem sintéticos, a construção da discursividade que vai da ideia de higiene para a ideia da epidemiologia do risco, ela, na verdade, é um vetor resultante de 2 grandes tendências. Né. Uma que passa da ideia de um objeto ontológico, ou seja, que apostava numa certa identidade própria, natural dos fenômenos epidêmicos, né, ou socio-natural, para ser mais preciso, né, até uma perspectiva processual, né, em que não me interessa tanto o ser, não é, a entidade epidemiologia ou o fenômeno epidemiológico, mas aquilo que ele significa em termos de determinados processos que possam ser de interesse prático. Né? Nessa mesma direção também, então, a disciplina abandona uma perspectiva inicial de caráter mais teórico e passa a assumir abertamente seu caráter pragmático, né? A ponto de alguns autores da epidemiologia dizerem isso. Né? Quer dizer, nós vamos ver depois umas definições, que a epidemiologia não é exatamente uma ciência, não é? Mas é um saber de base científica que tem alguns interesses instrumentais, fundamentais muito claros. Né? E aqui são alguns dos autores, né, que foram construindo esse processo. Eu agrupei, em termos de inteligibilidade, em 3 grandes momentos a construção dessa epidemiologia. A epidemiologia da Constituição, que é aquela que está mais próxima da ideia de higiene social e que ainda tinha um tipo de construção mais sintética, menos matematizada, embora já lidando com a matemática, nós vamos ver isso, né? Mas que tinha ainda uma grande pretensão de elucidar teoricamente o fenômeno epidêmico. Né? Até proposições que, nos anos 60, consolidam a disciplina como uma disciplina de caráter instrumental, matematizada. Né? Esses quadrantes, há uma concentração maior
do ambiente acadêmico inglês naquele primeiro quadrante superior ali, né? E aqui já há um nítido predomínio do ambiente acadêmico norte-americano, inicialmente em torno da Johns Hopkins e depois na Harvard School of Public Health, né? Alguns desses autores, inclusive, não são de origem americana, como McMahon, por exemplo, né? Mas que atua especialmente na epidemiologia norte-americana, né? Algum comentário, Rita? Não? Podemos seguir? Bom, a periodização histórica ela é sempre algo esquemática, não é? Nos ajuda a dar inteligibilidade a um processo, mas ele não se dá de forma muito estanque, são coisas que se interpenetram, não é? Mas a gente pode, em termos didáticos, né, situar esses três períodos. Epidemiologia da Constituição, o período em que eu localizo, o final do século XIX, comecinho do século XX, 1872 foi um ano importante, por exemplo, foi o ano que se fundou o Instituto de Higiene de Munique, né, onde... me fugiu o nome dele agora... Pettenkofer constitui talvez o primeiro embrião, né, de uma análise científica de problema de saúde pública nos termos modernos, né? Então, na minha opinião, Pettenkofer, justamente dele, eu esqueci o nome, é muito mais precursor da epidemiologia do que John Snow, por exemplo, né? Mas isso foi importante porque a própria esfera institucional onde a epidemiologia mais se desenvolveu nos seus modos modernos, que foi na Escola de Higiene Pública de Johns Hopkins, foi inspirada no modelo de Pettenkofer, né? Hoje minha memória está ruim. Da Johns Hopkins, que vai lá estudar com ele, me esqueci agora, William Welch vai lá para sobe para a Alemanha, vai estudar com Pettenkofer e traz para os Estados Unidos esse modelo de uma nova saúde pública de base científica, e ele implanta uma escola muito influenciada por essa base. Também é curioso que esse foi o ano em que se criou nos Estados Unidos, né, primeira instância institucional voltada para a saúde pública no governo federal, né, uma espécie de Ministério da Saúde deles, mas que permaneceu inoperante por praticamente todo o final do século XIX, né, exatamente por uma razão que faz com que a epidemiologia, nesses moldes, seja muito, usando o termo do Canguilhem, né, politicamente sancionada nos Estados Unidos, né, que é uma lógica da individualidade, da livre iniciativa, da não intervenção estatal, né, que faz com que a saúde acabe sendo muito mais construída a partir de mecanismos individualizantes e locais, né, e os grandes estudos populacionais, nacionais, eles são muito mais base para políticas que vão ser implementadas em nível local, né, e com uma tradução já bastante individualizada, né. A base empírica que eu usei para fazer esse rastreamento desse desenvolvimento foi basicamente o primeiro jornal que organiza a produção daquela primeira matriz da higiene social, e que depois vai se transformar em epidemiologia, em nível mundial, né? Uma das especificamente voltadas para isso, que foi o American Journal of Hygiene, que era ligado então a essa primeira escola de higiene e saúde pública em moldes modernos, né, nos Estados Unidos, que foi a Johns Hopkins, né, era digamos, o veículo da Johns Hopkins, né. Então, o que eu fiz foi um levantamento de todos os artigos publicados de 1921, quando o jornal começa a circular, a escola foi fundada em 1916, né, até 65, né, quando ele sintomaticamente muda de nome, deixa de ser American Journal of Hygiene e passa a ser American Journal of Epidemiology, né, porque então já não faz mais sentido falar em higiene como campo de saber científico, né. Rastreando essa revista e esses artigos, né, a gente encontra então uma conformação de uma certa área disciplinar, né, que vai se definir como epidemiologia e vai encontrar sua identidade exatamente quando vai discutir os aspectos populacionais, né? Então, mesmo quando há números temáticos, né, e haviam muitos desse tipo, por exemplo, todas as investigações que se faziam, né, em torno da medicina tropical, né, especialmente nos Estados do Sul ou fora dos Estados Unidos, né, elas vão ser de várias áreas, né, de parasitologia, de pesquisa básica e tal, mas aqueles estudos que então se dedicavam a olhar o fenômeno populacional se identificavam como epidemiologia, né? E aqui é muito interessante mostrar que o caráter desses estudos era extremamente descritivo. Não é? Era uma compilação de dados, de informações exaustivas, né, que ajudavam, então,
a partir daquelas configurações, né? Inclusive às vezes visualmente, né? Por exemplo, transformação de número de casos em cruzinhas, né? E aí, dependendo do número de cruzinhas, você rapidamente via em que local, em que ano, né, em que época você estava tendo um maior número de casos de uma doença, e se tentava ainda um tipo de raciocínio muito mais integrador em termos de explicar aquele fenômeno a partir do conjunto de aspectos que a velha higiene colocava como sendo importantes. Saneamento, qualidade do ar, qualidade da habitação, enfim, todo um conjunto de... E aí surge fortemente esse conceito de constituição epidêmica. Não é? Então, as constituições epidêmicas eram esse conjunto de aspectos que determinavam uma certa insalubridade, não é? Daquela casa, ou daquela cidade, daquela sociedade. Não é? A matemática já era usada, mas, como eu falei, de modo bastante só, não era decisiva na tomada de juízo. Né? O conceito de meio, ele é a referência, né? O meio salubre ou insalubre, e é interessante notar que no final do século XIX ainda havia a ideia de uma insalubridade em geral, não é? A ideia de suscetibilidade específica para determinados agentes vai aparecer um pouco depois, no comecinho do século XX, inclusive gerando um prêmio Nobel que vem de um estudo epidemiológico, né, da chamada epidemiologia experimental, que tentou produzir em laboratório fenômenos epidêmicos, não conseguiu, mas conseguiu identificar a especificidade antígeno-anticorpo, o que gerou um prêmio Nobel na área de imunologia. E, para minha surpresa, porque quando eu comecei o estudo, eu achava que eu ia encontrar o discurso do risco aparecer lá em meados do século XX, porque a gente sempre aprendeu na escola que o risco é o conceito que aparece quando você tem as doenças crônico-degenerativas, como as questões. Na verdade, ele é bem anterior. Né? Ele já aparece no comecinho do século XX, na discursividade epidemiológica, embora com um aspecto ainda meio só adjetivo. Não é? Então, quando se identifica condições, uma constituição epidêmica, certa situação insalubre, se fala que as populações estão em risco, né? Estão sob risco. Mas o risco em si não tem um estatuto ainda conceitual. Mas ele começa a aparecer como indicador, então, de uma certa assinalação pragmática de uma certa situação que merece intervenção. Né? Isso vai ser importante para a gente. A grande figura desse momento, eu destaco o Sir William Hammer, que a historiografia, especialmente americana, tirou, né, das suas páginas, porque ele era uma figura muito controversa, porque embora ele tenha sido o criador da primeira curva epidêmica que deu origem, não é, à profunda matematização que vai vir depois, a curva do sarampo, não é, ele defendia um conceito de constituição epidêmica que, em larga medida, recuperava um conceito de um médico inglês do século XVII, não é, Sydenham. Então, muitos consideravam a teoria dele meio mística, meio, né, pouco objetiva, pouco científica. Mas ele foi importantíssimo, por exemplo, para mostrar, no momento em que a bacteriologia começou a se desenvolver, né, para mostrar a diferenciação entre o raciocínio epidemiológico com o raciocínio da bacteriologia, né, com a velha e surrada, por nós professores de epidemiologia, metáfora da floresta e da árvore. Né? Uma coisa é a floresta, você vê o conjunto das coisas, uma coisa é você olhar cada árvore que compõe essa floresta. Né? Então, esse foi uma figura importante, né, que eu acho que a gente ainda vai voltar a ele na historiografia para frente. O marco final da fase anterior eu coloco 29 porque foi um momento importante de crise do capitalismo mundial, né? O marco, né, o craque da Bolsa de Nova York, né? Mas foi um momento então em que talvez a primeira vez que o capitalismo tenha sido mais checado de uma maneira mais radical em relação aos seus efeitos sociais. Né? E nos Estados Unidos, especialmente, há uma comoção muito grande e um fenômeno de caráter político bastante interessante vai acontecer, que é, por exemplo, a eleição, né, do Roosevelt com uma plataforma, pasmem vocês, né, intervencionista. Né? Ele, claro que bem limitada. Não é? O New Deal, né, era o plano que o elegeu, né, mas era um plano para durar 100 dias. Né? Durou um pouquinho mais, é verdade, né? Mas de qualquer maneira o intervencionismo do Estado tinha que ser limitado, mas nesse momento de intervencionismo se favoreceu aqui discursividades de caráter científico mais preocupadas com a questão populacional, né, tivessem chance de progredir. E aí, na própria escola de John Hopkins, o departamento de epidemiologia ganha destaque e o Wade Hampton Frost, que é considerado o primeiro catedrático de epidemiologia, assume, inclusive, a direção da escola durante um período, né, e começa a desenvolver toda uma série de estudos epidemiológicos populacionais, né, e articulado em intervenções comunitárias, né,
Mas já aqui como um fenômeno interessante, porque aqui já havia, por um lado, a bacteriologia, a imunologia como ciências bastante bem estabelecidas, né? E a possibilidade, então, de uma leitura mais pragmática e processual dos fenômenos epidêmicos passa a ser favorecida, então, pelo diálogo com essas disciplinas. A epidemiologia passa a abstrair daquela ideia mais complexa de meio insalubre algumas relações, que vão ser então as relações de transmissão das doenças infecciosas, né? Que vai então se articular ao conhecimento das doenças infecciosas do ponto de vista clínico, né? E patológico, né? Para então pensar as questões de transmissão e controle a partir de mecanismos bastante instrumentais e funcionais e pragmáticos de intervenção. Do ponto de vista formal, né, o que Wade Hampton faz, né, é pegar aquela curva, aquela equação matemática desenvolvida lá pela London School, né, pela London Epidemiological Society, especialmente com Hammer, né, em que se tenta incluir diversos aspectos que podem conformar determinantes de um certo processo epidêmico, e ele vai olhar para isso e meio que colocar inverso. Ao invés de ele tentar colocar todos os elementos possíveis que podem desencadear um certo efeito e tentar antever esse efeito a partir da observação desses fatores, né, ele parte do contrário, bem pragmaticamente, fala assim, bom, e se nós olharmos o que está acontecendo e ver a relação disso com alguns fatores antecedentes em relação aos quais a gente pode ter um maior controle, uma maior facilidade de medição, não é? Então ele começa a introduzir essa relação da epidemiologia como uma relação analítica, não é? Relacional, não é? E aí a matemática já passa a ser, então, estruturadora do raciocínio epidemiológico, não é? Porque é ela que vai determinar, então, como é que eu vou montar a relação entre determinados fatores que podem estar ligados causalmente a certos desfechos, não é? E aí começa o risco a assumir uma dimensão conceitual, não é? Embora ainda não formalizada. Por quê? Porque eu não me refiro ao risco já em quantidades, não é? Eu me refiro ao risco como expresso por certas relações e, também muito importante agora nessa época, de caráter probabilístico, uma vez que muitas daquelas variáveis eu não posso ter uma medição absolutamente exata, né, tanto da exposição quanto do desfecho. Então eu introduzo aí o caráter estocástico, o caráter probabilístico, né? Isso faz com que eu possa transformar as curvas epidêmicas em equações pragmáticas para avaliar a relação entre exposição e efeito. A ideia de meio continua presente, mas quase como um resíduo ali, né? Ela é do ponto de vista lógico necessário para pensar essas relações, né, dos meios de transmissão, mas ainda não é completamente incorporado como um aspecto conceitual. E por fim, não é, a chamada epidemiologia do risco. Eu coloquei também como marco desse período 45, né, porque essa é uma data simbólica do término da Segunda Guerra Mundial, né, e quando há uma transformação do panorama político, social importante no mundo, né, e que vai produzir aspectos de sancionamento e de, ao contrário também, de censura importantes nas diversas frentes em que a epidemiologia vai se desenvolvendo como ciência no campo da saúde coletiva, né. Não vamos esquecer que no ambiente acadêmico norte-americano, do pós-Segunda Guerra, existe aquela chamada caça às bruxas, né? Aquele anticomunismo bastante acirrado, né? E todos os estudos populacionais, toda a intervenção comunitária recende um pouco a comunismo, então é obstaculizada. E se favorece exatamente aquele tipo de conhecimento epidemiológico que vai reduzir radicalmente seu campo de atuação ao estabelecimento de relações causais de aspectos clinicamente observáveis, não é? Então isso vai ser fortalecido dentro da escola, em outras escolas do mundo, vai ser vendido como modelo, não é? E aí os estudos populacionais têm um certo refluxo, não é? E há então a construção dos estudos de associação de forma mais poderosa. Desculpa aqui o erro, falta um Szinho aqui, não é? O caráter não é mais só descritivo e nem também está um pouco analítico, o caráter dos estudos passa a ser especulativo mesmo, não é? O McMahon, quando assume lá a cadeira de epidemiologia da Harvard,
ele vai deixar isso bastante claro. E ele vai dizer, olha, a epidemiologia ajudou a esclarecer a etiologia das doenças infecciosas, né? E essas já estão mais ou menos sob controle. Agora, nossa grande tarefa é descobrir relações de interesse no caso das doenças crônicas degenerativas, né? E aí, por se configurar como estudo de associação, né, do ponto de vista formal, eu poderia, em tese, fazer qualquer associação que eu quisesse, né, entre qualquer fator supostamente de exposição e qualquer tipo de desfecho. Né? É claro que isso não é tão simples assim, mas dá uma flexibilidade ao estudo epidemiológico para ele se tornar mais especulativo. Então ele vai começar a investigar possíveis relações causais muito antes de que, do ponto de vista fisiopatológico, se tivesse estabelecido algum tipo de cadeia causal, de cadeia de alteração morfofuncional. Fica claro isso? Então isso é bastante importante, né? E aí a matemática vai mudar de estatuto completamente, ela não vai ser só estruturante, ela vai ser validante. Né? Ou seja, eu estabeleço certos critérios matemáticos em relação aos quais eu posso aceitar ou recusar a hipótese de uma associação ser verdadeira e, por também algumas outras medidas mais interpretativas, ser causal ou não causal. Né? Então isso muda completamente. Aí, ao contrário, o meio, que vai ser um residual, você praticamente não encontra mais na discursividade epidemiológica da época a referência a meio, né? Desaparece praticamente. Né? E o risco já está formalizado. Né? Então, quando eu faço os estudos de risco, eu já digo o risco é de X. Né? É 8,4, é 2,1, é 1,2. Tá certo? Então, o risco já é um conceito formalizado, matematizado. Né? Bom, isso vai, evidentemente, não é, trazer implicações grandes para o campo da saúde coletiva, não é, que estava preocupada em fazer a epidemiologia, digamos, a grande ponte entre a determinação social e o seu nome de saúde e doença, não é? Porque ficava difícil, não é, a questão de matematizar categorias que são fundamentalmente hermenêuticas, interpretativas, não é? Como, por exemplo, toda a discussão que vem da herança hegeliano-marxista, né, de pensar a questão das classes sociais e os diferenciais de saúde. Né. Houve toda uma série de tentativas que a gente chamava de operacionalização do conceito de classe social em variáveis epidemiológicas, né, todas com muita dificuldade de estabelecer um conhecimento mais sólido, ou ficava num plano muito abstrato, ou inviabilizado, né, como forma de conhecimento. Né. Então, o que a gente experimenta concretamente nesse processo, né, claro, alguns ganhos efetivos que se teve nesse processo, né, quer dizer, a epidemiologia ganhou rigor científico, né, ela pode se perfilar como uma ciência formalizada, né, nesse sentido bastante respeitada como conhecimento objetivo, né, uma capacidade especulativa importante, né, na medida em que ela pode levantar hipóteses causais, né, e testar hipóteses causais, né. E também um diálogo interdisciplinar que é pouco lembrado, mas que é fundamental, né? Porque quando eu começo a poder fazer estudo de associação, as variáveis que eu vou utilizar também podem expandir as suas áreas de proveniência. Então eu começo a usar categorias vindas da educação, de outras áreas do campo da pesquisa social, desde que eu consiga transformar em variáveis quantificáveis para poder, então, inserir nesse modelo de associação. Né? O problema é que, então, para atingir isso, né, a epidemiologia se eleva a um grau de abstração bastante grande. Quanto mais eu puder isolar as variáveis que eu vou associar, não é, maior vai ser o meu rigor do ponto de vista estatístico, e isso obriga, então, o conhecimento a produzir ativamente um grau de abstração bastante grande em relação às realidades concretas em que ele vai intervir. Não é? O que é um problema para a gente. Né, para aqueles ideais da saúde coletiva de transformar, né, de um conhecimento emancipador e tal. Né, porque então o conhecimento fica num plano muito distante do plano da aplicação. A teorização passa a ser restrita, quer dizer, eu não faço mais teoria epidemiológica, não é? Eu começo a discutir cada vez mais métodos epidemiológicos, não é? Para garantir a qualidade das associações. Não é? Mais recentemente eu acho que isso está se transformando de novo, mas isso é um ponto mais para frente. E escassez de sínteses, né? Ou seja, quando a epidemiologia se coloca nessa posição de um saber auxiliar, né, das ciências biomédicas, no sentido de estabelecer associações que elas vão então validar laboratorialmente, digamos assim, né, há uma dificuldade de fazer síntese entre os diversos campos de conhecimento.
Né? É em relação a isso, né, que a gente vê transformações na própria definição de epidemiologia. Então, a gente pega a definição do Frost, por exemplo, né, de 1926, ele vai dizer lá, nos poucos textos teóricos que ele escreve, né, ele vai dizer que a epidemiologia é a ciência do comportamento, tem umas misturas aí de espanhol às vezes ainda, mas dos usos nas várias aulas, nas várias plateias. Né? É a ciência do comportamento coletivo, ou que se chama de mass phenomena, né? Das doenças infecciosas. É essencialmente uma ciência indutiva, interessada não simplesmente na descrição da distribuição da enfermidade, mas igualmente ou mais em dar a ela uma filosofia consistente. Então veja como aqui há um projeto ambicioso ainda, não é? De que se constitua como uma ciência, né, com campo de objetividade específico, não é? Há uma relação óbvia aqui ainda com a ideia das doenças infecciosas, né? Mas a ideia de que a distribuição, né, ela deve ser a forma de nos poder produzir uma filosofia sobre isso, ou seja, um pensamento crítico sobre esse processo. Né? Quando a gente caminha um pouco na história e vê outras definições, isso já aqui de formator eu não tinha percebido, mas do McMahon já em 65, um livro que se tornou uma espécie de referência para todos os estudantes de epidemiologia no Brasil e no mundo, né? Ele vai dizer: epidemiologia é o estudo da distribuição da enfermidade e dos determinantes de sobrevalência no homem. Então percebam a mudança, né? Eu abandono a ideia de ciência, né? Eu falo que é o estudo, né? E o objeto é basicamente a distribuição da enfermidade, embora eu mantenha ainda a ideia dos determinantes, né? Então a questão da especulação causal ainda é preservada como um núcleo identificador importante para a disciplina. Depois a gente vai encontrar uma definição mais, digamos, prosaica e muito polêmica, né? Do Miettering, que foi um epidemiologista de origem escandinava, mais atuante na epidemiologia norte-americana, que vai dizer que a epidemiologia é um agregado de princípios de estudo da ocorrência de doenças e eventos relacionados. Percebe que não é nem mais um estudo, é um agregado de princípios de estudo. Porque ele diz, não há uma coerência como estudo. Né? Eu tenho desenhos muito diversos. O que os torna comuns, né, é que eles estudam ocorrências. E ocorrência que pode nem ter o sentido de ser fator de determinação. São ocorrências que podem ter interesse, né, para a questão de lidar com saúde e doença. Né? Eu lembro, vocês devem lembrar, quando ele esteve no Brasil, né, o Congresso Brasileiro de Epidemiologia quase matou ele por causa desse tipo de postura, não é? Mas, de alguma forma, reflete, não é, uma certa tendência que a gente viu aqui na construção da discursividade do risco. Não é? É claro que, junto com isso, houve outras leituras possíveis. Então, se a gente pensar, por exemplo, a epidemiologia latino-americana, não é? Ela, ao longo do século XX mesmo, ela mantém ainda uma perspectiva diferenciada e que vai buscar essa relação com o social ou com o que Naumar vai chamar mais para frente de epidemiologia crítica. Né? Uma epidemiologia que vai sim utilizar desses métodos probabilísticos quantitativos, né? Mas vai fazê-la a partir de uma incorporação num olhar crítico que, de alguma forma, recupera um certo projeto lá do fruto da filosofia consistente, né? Só que agora em outros termos. Né? E eu trouxe, né, quer dizer, a definição, né, utilizada pela International Epidemiological Association, que a epidemiologia é o estudo da ocorrência e distribuição dos eventos, estados e processos relacionados à saúde em populações específicas, incluindo os determinantes que influenciam tais processos e a aplicação desse conhecimento para controlar problemas de saúde relevantes. Então aqui já, internacionalmente, uma certa retomada, um pouco de um certo compromisso, né, com a questão da determinação e da intervenção, mas ainda atravessado de um caráter bastante pragmático, né, que é a marca da ciência em termos internacionais. Né? Do ponto de vista da saúde coletiva, como é que foi a reação a isso? Né? Quer dizer, num primeiro momento, a tentativa, como eu falei, foi de tentar transformar categorias que influenciaram, do ponto de vista científico, político, a construção do campo acadêmico da saúde coletiva, no sentido de usar toda a lógica da reprodução material da sociedade, né, a questão das classes sociais, né, como variáveis que pudessem tornar visíveis essa relação da forma de organização social com os processos coletivos de adoecimento. Né. Então era como se estivesse tentando fazer um risco, né, politizado, digamos assim. Né. Acontece que há, como eu já apontei, dificuldades culturais nisso, né?
Há investimentos mais recentes no sentido de construir cadeias explicativas, onde os processos de análise de risco, né, ou de outras formas de correlação né, possam ajudar o raciocínio de determinação, né, os modelos hierarquizados, né, a divisão entre variáveis proximais ou distais, né, mas ainda assim há um problema estrutural da questão da quantificação como algo que afasta dela o momento interpretativo, hermenêutico, né, que então exigiria algum tipo de reconstrução ou reconstituição do risco epidemiológico para que ela pudesse instrumentalizar práticas mais críticas ou mais interpretativas, né? É nessa direção, né, tentando responder não tanto pelos desenvolvimentos formais da ciência, né, mas tentar articular esse desenvolvimento científico com outras contribuições possíveis no campo da saúde coletiva, e que a gente tem procurado trabalhar, então, com a ideia de saberes mediadores, né, ou seja, quadros conceituais que possam colocar de forma mais ativa a epidemiologia do risco em contato com outros tipos de saberes capazes de nos favorecer sínteses interpretativas, compreensivas e enraizadas no cotidiano das práticas para facilitar a aplicação dos conhecimentos científicos na proposição de intervenções, de ações, né? Esse é, então vou concluindo aqui, né, o quadro basicamente da vulnerabilidade. Em termos bem sintéticos, eu uso um esquema para, e é claro que é esquema de novo, né, para sintetizar como é que essa mediação se faria, né? Então a ideia de que se parte sempre, né, de um agravo ou questão de saúde, né, que é hegemonicamente trabalhado para chamadas sínteses biomédicas, e biomédicas estão aqui no sentido amplo, não é só da medicina, mas das várias áreas da saúde que trabalham, né, na perspectiva das ciências biomédicas, né? A partir daqui a gente viu, né, que houve uma contribuição importante da epidemiologia em termos de análise de risco para identificar ações ou situações de exposição relacionadas, né? Quando a gente para por aqui, aí nós temos um problema, não é? Porque então nós estamos num nível de abstração ainda muito alto, não é? Então a ideia é que se possa produzir diálogos, não é, através dos elementos da vulnerabilidade que permitam dar então um caráter sintético e interpretativo aos estudos epidemiológicos, né? E aí trazer a contribuição das ciências humanas, não é, como forma de compreender o que está se observando, não só no momento de produção de variáveis para análise, mas também de interpretação dos resultados obtidos com os estudos epidemiológicos, e especialmente introduzir, não é, a importância de saberes práticos como saberes que também são importantes para a contextualização do saber para a intervenção em saúde, né? Então é um movimento que tem se feito progressivamente maior em termos de envolver as populações que estão relacionadas a um determinado tipo de agravo ou de necessidade de saúde para dentro da produção do conhecimento, para que com seu saber cotidiano eles possam trazer também elementos que permitam interpretar de forma mais fina, não é, os achados que os estudos das ciências mais abstratas produzem, não é? E finalmente, não é, considerar, então esse é o terceiro elemento aqui das análises tridimensionais de vulnerabilidade, né, considerar os momentos de síntese sociosanitária, como costumamos chamar, não é, que é a ideia de pensar o que se está observando, o que se está percebendo, não como alguma coisa que está estanque, fora do momento da intervenção, e a partir do qual nós vamos orientar a intervenção, mas já pensar nossas formas de intervenção como parte da situação que a gente está estudando, não é? Então, perceber como a própria conceitualidade, a própria estruturação científica, não é, dos discursos científicos sobre a saúde estão organizados, a forma como os serviços estão organizados, o tipo de técnica que se propõe para a intervenção, tudo isso já ajuda a entender um determinado problema de saúde e, portanto, formas de transformá-los. E aí nós temos um grande desafio, né, especialmente nesses dois últimos itens aqui, que é, bom, se a gente está naqueles dois primeiros ali, a gente tem uma referência normativa em termos do que é bom, do que é ruim, não é? Do que está normal, do que está patológico, muito claro, não é? Há critérios matemáticos, no caso da epidemiologia, experimentais, laboratoriais, no caso das sínteses biomédicas, que nos permitem traçar uma espécie de sarrafo, né, até onde a gente considera normal, aceitável, e a partir do que a gente considera inaceitável. Mas e para pensar esses dois aqui? Não é? Quer dizer, qual é a organização social que seria normativamente desejável para a gente poder pensar
como ela participa de processos geradores de problemas de saúde. Qual é a organização dos serviços que seriam também as ideais? Né? A gente não dispõe do mesmo tipo de parâmetro naturalizado, né, o estabelecido a priori para determinar isso. Mas, se há uma discursividade que nos ajuda a construir referências para fazer isso, né, não me parece haver outra mais poderosa na atualidade do que a discursividade dos direitos humanos. Né, que são, então, formas de pactuação social construídas historicamente, que vão determinando o que é, digamos, desejável, né, e aquilo que é, inclusive, imprescindível para que a gente considere a dignidade, a saúde, o bem-estar, o desenvolvimento das pessoas, seja em grupos sociais, seja na organização dos serviços. Né? Então, é a partir do diálogo entre saúde e direitos humanos que a gente está, então, voltando, né, à perspectiva do agravo como objetos de ação, né, numa perspectiva, então, em que se busca mediar o conceito de risco com outras formas de pensar e criticar a questão da saúde. Né? Claro que essa é uma das proposições, ela está em plena construção, ainda bastante imatura em diversos aspectos, né, mas já mostrando uma fecundidade prática interessante em diversas áreas. Ela surgiu muito fortemente ligada à produção de respostas contra a epidemia de HIV/AIDS, mas hoje já se expande para outras áreas. Né. Então temos razões para achar que talvez seja um bom caminho para lidar aí com as contradições do risco. Né. Então só aqui o meu e-mail para depois, quem quiser, as trocas. E agora vamos conversar, né? Então tá. Muito obrigado, Zé Ricardo, pela apresentação super clara, precisa. Então a gente abre então para as questões, lembrando só do microfone, né? Da apresentação. Então, parte agora de vocês. Eu já tenho umas perguntas aqui, mas eu deixo para o final. Bom, primeiro, meu nome é Hernani, eu sou da Faculdade de Educação, sou doutorando aqui. E obrigado pela fala belíssima. Me chamou a atenção, na parte quase final, quando você pontua essa última fase, ou a fase da abstração estatística trazida para a epidemiologia, e o quanto ela permite a inclusão de novas variáveis, a inclusão, uma flexibilidade, digamos, metodológica nos estudos, mas, ao mesmo tempo, ela cria um distanciamento do discurso coletivo e das práticas sociais de base. Como que você vê formas de diminuir ou de superar esse desafio de que você ganha quase que assim uma nova ordem de grandeza em termos de sofisticação e você perde no diálogo com os tomadores de decisões políticas, ou se voltar naquela primeira fase do apoio da opinião pública, porque o dado vai estar tão distante da opinião pública que eu acho que eu consigo resumir assim. Como que é o processo de criação de síntese inteligível para a população normal e como você vê forma de superar esse desafio entre a sofisticação estatística e a implementação de políticas públicas que venham a ser efetivas de fato? É muito interessante a sua questão, porque quem trabalha com epidemiologia, seja por usá-la, né, nas práticas de saúde, né, no meu caso, né, eu não sou um epidemiologista, mas o tempo todo pensando estratégias de prevenção e promoção da saúde, a gente está lidando com a epidemiologia. Né? Essa comunidade, né, ela, de alguma forma, tem consciência do plano em que ela está produzindo o seu conhecimento, né, do grau de abstração em que ela está. Né? Mas, certamente, quando isso passa, né, da comunidade mais restrita, plano acadêmico, né, para uma comunidade mais ampla, mais próxima do senso comum, isso
se perde, evidentemente, né? E os meus colegas aqui devem ter tido essa experiência, conversar com jornalistas, né, sobre estudos epidemiológicos é uma dificuldade, né, porque eles tendem a querer uma coisa assim absolutamente mecânica, né? E aí eu lembro uma das últimas vezes que eu conversei com a imprensa sobre saúde do adolescente, vulnerabilidade do adolescente e tal, e ele me perguntava as coisas e eu falava, bom, isso depende, não, isso vai ser de acordo com isso, depende. Eu falava, doutor, depende, não vem de jornal. Eu quero uma coisa assim, ou não é, né? Então é um grande desafio, né? A gente vê todos os dias nas páginas de saúde dos jornais, né, expressões absolutamente chapadas, né, de estudos epidemiológicos que levam a mais a equívoco do que de esclarecimento, né? Então eu acho que eu identificaria duas grandes tarefas aí. Quer dizer, eu acho que nós, sim, do campo acadêmico da saúde, temos que produzir conhecimentos que eu chamo de mediadores, né? Ou seja, conhecimentos mais capazes de estabelecer conexões mais claras, né, entre diversas formas de produzir discursos sobre saúde, né? E aí produzir um campo comum, que eu acho que a vulnerabilidade permitiu fazer isso, por exemplo, no campo da AIDS, né? Mas também uma outra frente, não é, que é de conseguir estabelecer, então, mecanismos de comunicação mais eficazes, né? E aí eu acho que o trabalho interdisciplinar seria fundamental, por exemplo, né, pensar pessoas que trabalham com educação, que trabalham com jornalismo, né, com comunicação, né, como fazer isso cada vez mais, porque nós, do campo da saúde, né, viemos de uma tradição que nos conferiu uma certa autoridade e a gente acha que com essa autoridade a gente pode ir a público falar, né? Mas a gente cada vez mais tem dificuldade de fazer isso de forma eficaz e adequada, né? Claro, tem exceções, né? Tem aquelas pessoas que têm um dom natural para isso e tal, mas como proposta mais institucional, né, eu acho que uma das grandes frentes seria essa tradução, porque é uma fonte de equívoco importante mesmo, né? René Mendes, aqui do IA. Minha área é saúde coletiva e saúde do trabalhador. Queria parabenizar a sua brilhante apresentação, sobretudo por vertente histórica interpretativa e, vamos dizer assim, com muita agudeza. E eu tenho só uma pergunta, assim, quase uma provocação, que eu queria ouvir você, a sua opinião sobre, nem vou dizer opinião porque é muito leviano, mas assim, a sua análise crítica sobre o uso e o abuso do conceito atual de determinantes sociais de saúde, sobretudo nos discursos oficiais, particularmente da OMS, e também adotado, de certa forma, no Brasil, pela Comissão Nacional de Determinantes Sociais. Eu diria assim, a diferença entre determinantes sociais e a determinação social, propriamente dita, do fenômeno de adoecimento ou de saúde e doença, até por um certo abuso que hoje se faz como se fosse assim quase um desencargo de consciência, dar uma visibilidade, pelo menos no discurso, aos assim chamados, por eles, determinantes sociais de saúde. Queria ouvir a sua opinião sobre isso. Essa é uma questão interessante. É uma honra ter o professor René aqui. Eu estava lembrando com ele que foi um dos primeiros textos que eu li quando eu era residente de medicina preventiva, foi um trabalho do professor René na área de saúde do trabalhador, com a professora Marcília. Eu acho que assim, a primeira vez que eu vi uma crítica mais assim acirrada a isso e uma diferenciação entre determinação e determinância foi com o Blade, né, Chaim Blade, né, do Equador, né, e ele faz questão de marcar essa diferença porque ele acha que são propostas então epistemológicas completamente diversas e tal, né, e de fato, quer dizer, a ideia de resgatar a determinação é justamente um certo compromisso com a perspectiva totalizadora, hermenêutica, que se coloca toda vez que eu estou tentando trabalhar um processo sócio-histórico numa perspectiva sócio-histórica e não naturalizante, né? Então é preciso que eu entenda sempre a determinação como um processo, né, em que há uma totalidade compreensiva na qual as partes vão então estar articuladas. E o que os determinantes fazem é isolar essas partes, né, e ao isolar as partes, ela perde o sentido sócio-histórico porque ela passa a ser naturalizada. Que foi, eu interpreto essa questão como uma espécie de retomada, né, do velho modelo do Lewis e Clark, né, daquela fase lá do período pré-patogênico, né, que foi um grande avanço em termos de ajudar os médicos a pensarem que as questões com que eles trabalhavam não se limitavam
ao corpo do doente, né? Mas vinha de antes, né? Isso acho que foi um impulso, quer dizer, os formalizadores daquele modelo, né, Livell e Clark, eram pessoas muito interessantes da esquerda americana, né? E que ajudaram a uma reforma médica importante dentro dos Estados Unidos, né? E que deu origem ao preventivismo, que é uma das vertentes que, né, que nos gerou, digamos assim, que estão nas nossas raízes, né? Mas já desde Arouca, né, havia a crítica, né, àquele modelo pela faturação que ele produzia e acabava, portanto, naturalizando aquela proposta. Então, eu acho isso, quer dizer, eu acho que, de alguma forma, para um certo público, inclusive aquele esqueminha, né, das rodelinhas, né, e tal, né, é interessante para lembrar, né, quase do ponto de vista pedagógico, né, de que há elementos que devem ser considerados que não estão no plano estritamente biomédico, né? Mas se a gente for assumir um rigor epistemológico, né, a gente não pode fazer aquela fatoração porque ela perde totalmente o sentido, né? Então a gente tem que recuperar essa ideia da determinação e trabalhar, eu acho que aí a hermenêutica contemporânea tem uma contribuição importante a dar, né? Trabalhar essa ideia de que não há um ponto fixo a partir do qual a gente possa olhar, né, o mundo e desvelar os seus segredos, né? Que nós estamos lançados, né, e que esses aspectos sociais eles vão se reconfigurando, né, historicamente, e que a nossa perspectiva de olhar vai dar mais ou menos peso a um determinado sentido ou outro, né? Então, acho que nós temos uma grande tarefa aí, né, e acho que, né, nessa linha de reafirmar, né, o caráter hermenêutico, né, do conceito de determinação, né, para que a gente possa adensar conceitualmente, né, o campo da saúde coletiva na perspectiva sócio-histórica, né? Acho que foi muito bem lembrado. Muito obrigado. Bom, meu nome é Naumar de Almeida Filho. Zé Ricardo me responsabilizou por ele lidar com esse tema e dessa maneira tão brilhante. Agora, eu queria pedir que você estendesse ao que está depois, porque as 3 fases que você estudou, essa periodização, nós fomos, de alguma forma, protagonistas ou testemunhas de uma 4ª, que seria uma certa apropriação do conceito de risco pela clínica em geral, inicialmente chamando o movimento de epidemiologia clínica, e virou a medicina baseada em evidências, que agora está se estendendo para muitos campos de políticas sociais, quase como um certo modelo. E eu sei também que você tem um trabalho maravilhoso e uma experiência, uma vivência muito rica na educação médica, sendo um dos principais formuladores nesse processo de introdução das humanidades na formação médica. Eu queria que você, de alguma forma, uma solicitação de, será que esse modelo que você usou para essa arqueologia, na periodização, nas 3 periodizações, nessa 4ª, como é que poderia funcionar? Quer dizer, se você agora estivesse realizando esse trabalho, acrescentando essa 4ª etapa e junto com essa experiência de construção discursiva na própria formação dos sujeitos, que hoje o discurso do risco é muito mais presente na própria área clínica, quer dizer, na área médica e de saúde, em geral, com uma versão que é uma versão, quer dizer, de alguma forma extraída ou transcrita, melhor dizendo, do campo epidemiológico. Mais uma provocação para um próximo trabalho, não. Veja, eu acho assim, já pensei diversas vezes sobre isso, quer dizer, quando eu apresento, né, essa periodização e esse trabalho, né, as pessoas me perguntam, esse terceiro momento aí, né, ainda está vigente? Né? Me parece que sim, no sentido assim, de que o tipo de fundamentação e de validação, né,
tanto normativa como proporcional da epidemiologia não mudou radicalmente. Embora eu perceba que há mudanças do ponto de vista metodológicas, né, importantes, e também da materialidade técnica da epidemiologia hoje, importantes, que certamente estão produzindo mudanças aí dentro. Né? Mas, do ponto de vista sócio-histórico mais amplo, não vejo ainda grandes transformações. Mas, sim, uma radicalização daquele movimento que estava apontado ali. Né? Porque uma das coisas que eu discuto sobre o risco, né, é que essa transformação da epidemiologia ela está profundamente articulada com transformações que estão ocorrendo também no polo clínico, né? Que não era meu objeto de interesse, de investigação, mas que estão lá acontecendo. Né? Porque o polo clínico também está se transformando numa direção tal em que a questão da fatoração, né, vinda pela epidemiologia vai também começar a orientar o raciocínio diagnóstico até chegar na sua dimensão mais extrema, né, que é a medicina baseada em evidências. Né? Que tem, lógico, né, uma dimensão interessante, né, que é essa dimensão de você produzir, não é, uma experiência, não é, mais coletivizada, não é, com a questão dos dados, né, das informações epidemiológicas, né, mas que tem dificuldades importantes, que é justamente a aplicação prática, né, contextualizada de uma produção feita de modo muito abstrato e especialmente muito enviesado, né, porque a gente sabe de todos os viés que tem na medicina baseada em evidências, desde da fonte das informações, né, até o modo como se valoriza. Né, então, a revisão sistemática dos ensaios clínicos randomizados é o suprassumo, né? Mas isso está muito longe de um movimento interpretativo que pode ser necessário para alguns momentos da aplicação. Né? Agora, eu acho que seria interessante uma hermenêutica dessa epidemiologia mais contemporânea na relação com essa medicina, não é? Porque certamente está havendo alterações aí. Né? Mas hoje uma dificuldade, por exemplo, que eu teria num estudo desse tipo é que, diferentemente do período que eu estudei, em que a epidemiologia estava bastante organizada institucionalmente, seus sujeitos, né, em torno de algumas instituições específicas da saúde pública, elas agora estão pulverizadas. Né? Então, eu teria que se pegar diferentes áreas com diferentes perfis para ver um pouco de perto o que está acontecendo nessas áreas específicas. Né? Agora, do ponto de vista da prática de saúde, né, especialmente da questão do ensino, né, e da incorporação dos conteúdos humanísticos, né, é um grande desafio, né, porque você está nitidamente em ambientes institucionais, por exemplo, da Faculdade de Medicina da USP, isso é evidente, né, que a medicina baseada em evidências é supervalorizada. Né, quer dizer, o clínico bom, né, o professor bom, é aquele que está com a última revisão em dia e tal. Né? Então, isso faz com que você trazer algum tipo de discurso que relativize aquilo, né, que traga crítica para que aquilo seja visto como uma espécie de retrocesso, de coisa passada, né, e não uma perspectiva de reconstrução. Né. E aí é muito interessante o relato, né, que o Brian Hurwitz trouxe, né, sobre um texto publicado póstumamente do Cochrane, né, que ele conta uma experiência dele com um prisioneiro de guerra, porque ele foi prisioneiro de guerra, como ele era médico, ele ficou sendo responsável pelo cuidado da saúde dos prisioneiros num certo pavilhão lá, e nesse pavilhão tinha um russo, que não falava uma palavra de inglês, e ele não falava uma palavra de russo, né, e ele tinha que cuidar daquele cara, e o cara gritava, gemia de dor. Né? E ele não conseguia entender o que estava acontecendo, fazia um exame, não conseguia entender, e tá, até que teve uma hora que ele foi e pegou e abraçou o soldado. E no que ele abraçou o soldado parou de gritar, né, de dor, e morreu no braço dele. Né? E ele usa esse exemplo para justamente mostrar como em determinados momentos não existe a evidência prévia que vai te ajudar a tomar a decisão do que tem que ser feito. Né? Há outras dimensões que atravessam aquilo ali. Mas também, curiosamente, ele guardou isso, não publicou isso, só foi publicado póstumamente. Né? Esse episódio da história dele. Né? Então, tem sido uma tarefa bastante delicada, mas me parece importante, né? A gente, sem desqualificar o que possa ter de interessante no acúmulo e na sistematização dos dados epidemiológicos disponíveis, problematizá-los e introduzi-los na prática em diálogo
mediado, né, com essas outras formas de conhecimento. E aí eu acho que o conceito, né, que a gente tem discutido, né, o conceito de cuidado, né, tem sido muito eficaz do ponto de vista prático. Né? Tem sido o eixo que tem permitido aos alunos perceber, então, como é que a gente pode perceber a relação desses saberes mais especializados e mais atomizados, né, com um tipo de prática que, na verdade, não se esgota ou não tem todos a priori colocados nesse tipo de conhecimento. Né? Na minha experiência como professor na Faculdade de Medicina, o ensino de humanidades ficou sempre muito a cargo do Departamento de Medicina Preventiva, né, que é o departamento de área limítrofe com a área das ciências humanas e tal. Mas a gente dava isso de uma forma absolutamente ineficaz do ponto de vista comunicacional. Né? Os alunos chamavam nossas aulas de temas vagos, para vocês verem como é que era, né, o apreço pela disciplina. Né? E quando a gente discutia a história, a brincadeira que era de Cabral a Figueiredo, porque também era uma tentativa de entender a história da saúde a partir lá do descobrimento do Brasil e tal. Né? E a gente tinha uma grande dificuldade de fazer essa discussão das humanidades. Até que, mais recentemente, a gente organizou uma disciplina chamada Medicina e Humanidades, que agora já virou um outro nome no novo currículo, né, para ser a saúde, doença e cuidado, que a gente colocou como eixo organizador a questão do cuidado. Né? E a gente começava por uma discussão filosófica que aparentemente parecia inviável numa escola de medicina, né, especialmente para primeiro-anistas, né, que era discutir filosoficamente o que é cuidar. Né? E até naquele texto que a Rita conhece bem, que fez um editorial na revista que eu publiquei, né, desde a ideia da ontologia existencial heideggeriana, o que o cuidado significa em termos de compreender a situação humana, né, até chegar na ideia de cuidado como conjunto organizado de práticas, né, e aí como é que as diferentes áreas das humanidades podem participar disso. Né. Isso tem sido muito eficaz do ponto de vista comunicacional, né, para discutir humanidades com eles. Né. A ponto às vezes eu encontro alguns alunos que falam, professor, a gente já percebe no contato com os colegas quem passou na disciplina e quem não passou na disciplina. Né? Então isso para mim é o melhor feedback do que as notas que eles têm no final do ano lá e tal. Né? Então eu acho que é isso, que a gente tem que pensar categorias pragmáticas no sentido, né, colocado ali da relação com a ação, e aí o diálogo com os direitos humanos, sem ser um diálogo, aquele diálogo árido do direito humano como questão judicial, né, mas como horizonte ético mesmo, né, tem sido um poderoso aliado, né, para fazer essa discussão do cuidado e incorporar esse diálogo aí, não é, com as humanidades. Né? Mais alguma pergunta? Então, enquanto as pessoas pensam, deixa eu... tem a Ana, por favor. Oi, Zé Ricardo. Bom dia, Maurício. Prazer sempre ouvir você. Pegando essa preocupação, concluído esse trabalho sobre o risco e o conceito de vulnerabilidade com o qual você vem trabalhando. Interessante a coisa, né, a síntese sociossanitária, e aí você puxa a flecha para dimensão biomédica da doença. Né? Então, eu queria ouvir um pouco de você, se você pudesse comentar, se, desde que você vem trabalhando um pouco no exercício do conceito de vulnerabilidade, com todas essas experiências, não só de ensino, mas de prática nos serviços, como é que você tem percebido se há alguma repercussão disso que você aponta no seu modelo? Com certeza, porque veja que, é claro que é um esquema, né? Então eu sempre digo para os meus alunos, especialmente os de pós-graduação que estão querendo usar o quadro na pesquisa, né? Eu falo, olha, não começa necessariamente de lá. Né? A entrada nessa totalidade, né, compreensiva vai depender de onde a gente está preocupado, né, e daí, a partir dali construir. Né? Mas aquilo ajuda a entender um pouco como é que se pode passar de uma construção que é mais hegemônica, não é? E que, em geral, tá dada numa discursividade muito abstrata, que é aquela da síntese biomédica e da epidemiologia, não é? Para uma perspectiva de ação. Né? Tanto que quando volta dos direitos humanos, né, a ideia de ação transforma, recobre aquela síntese biomédica, né, para indicar então campos
campos de intervenção, né, prática, que poderiam repercutir sobre aquela esfera de sofrimento e de necessidade de saúde. Né? O exemplo que eu sempre dou disso, que aconteceu muito claramente, quando eu comecei a trabalhar com esse quadro e fui produzir um material audiovisual, né, um videozinho que circulou muito durante um tempo aí, agora ele está meio datado, chamava Vulnerabilidades Vulnerar Adolescentes, que era sobre vulnerabilidade de adolescentes à epidemia de HIV/AIDS. Né? E eu fiz um lançamento e convidei várias escolas, né, porque era um material que era para ser usado em processos educativos, era muito mais um material de incitação à reflexão e à discussão do que alguma coisa prescritiva e tal. Né? E uma das escolas que veio nessa coisa me chamou, então, se eu não podia ajudá-los a construir um projeto de prevenção na escola com aquela perspectiva. E eu fui. E levei comigo um aluno de medicina que estava fazendo iniciação científica comigo. Ele foi comigo na primeira reunião, que aí eu então pedi para a coordenadora para divulgar entre os alunos aqueles que teriam interesse em discutir o tema para serem futuros multiplicadores, pares educadores. Né? E é claro que, quando eu cheguei na sala, a sala estava lotada, eu falei, não é possível que tenha tudo isso de interesse. É claro que a coordenadora, então, já convidou alguns a participarem, aqueles que ela achava que eram problemáticos, que precisavam, então, de ter um aconselhamento do médico, né, e tal. Mas, refeito o contrato, ficou lá um grupinho de alunos, né, mais interessados e tal, e nós começamos a discutir, então, né, o cotidiano deles, né, para trazer a questão da prevenção, né, para dentro, então, a partir desse cotidiano. Né? E eu lembro que meu aluno saiu daquela reunião assim, aflitíssimo. Mas, professor, nós não discutimos nada sobre HIV hoje. Né? Mas nós discutimos uma coisa muito mais importante, você vai ver. E, de fato, a discussão sobre vulnerabilidade ao HIV na escola foi evoluindo de uma forma tal que, rapidamente, eles perceberam como uma questão de cidadania para eles. Né? Isso gerou várias iniciativas deles. Por exemplo, na época não podia ter camisinha na escola. Né? Mas aí eles se organizaram para fazer um inventário das unidades de saúde da região que tinham camisinha que podiam dispensar para eles. Né? Depois tem até um comentário engraçado, tragicômico sobre isso, mas eles inventaram, por exemplo, como atividade no final do ano, né, fazer uma gincana, onde eles arrecadassem na escola e na comunidade em torno doações para levar para casas de crianças vivendo com HIV. Que eu achei fantástico. Né? E agora, um item que para mim foi o mais interessante. Quando a gente fez, no final do ano, a tal da gincana, né, eles arrecadaram 2 caminhões de doações para levar depois nas casas de apoio. Né? Mas, além disso, tinham brincadeiras na própria escola de caráter mais lúdico educativa. Né? Então, por exemplo, para trabalhar a questão do uso correto da camisinha, a gente fez uma corrida de revezamento, né, que um ficava com um bastão no fundo da quadra, o outro tinha que correr, abrir uma camisinha corretamente, colocar a camisinha no bastão, voltar. Quando a equipe que fizesse 5 trocas de camisinha mais rápido e sem errar e romper a camisinha, ganhava a gincana e tal. Essas coisas assim. Né? Mas ao final desse encontro, então, né, nós estávamos encerrando tudo, um dos alunos sobe no palco, né, pega o microfone e fala: diretora, nós temos uma reivindicação, a gente quer agora a quadra aberta nos fins de semana para a gente jogar bola aqui na escola. Eu achei isso maravilhoso, né? Porque então uma tomada do espaço da escola como um espaço de cidadania, de autonomia, né? E que era fundamental para que se pudesse fazer todo o resto do trabalho que estava se propondo em termos de discutir, né, como é que eles podiam se proteger e tal. Então eu acho que há exemplos de que você consegue, e se a gente pensar bem, quer dizer, todo o movimento que, por exemplo, não é, se fez em relação a combater a epidemia pela via da identificação e combate ao estigma e à discriminação, não é? Como forma de atingir e proteger, não é, as relações muito discriminatórias e vulnerabilizantes em relação à população LGBT. Né? Então, há vários exemplos em que essa transformação acontece. Né? Agora, a gente tem que ter aquela sensibilidade e paciência histórica de saber que não são processos tão, não é, objetivados como os processos de intervenção médica mais tradicionais. Né? Mas o caso tragicômico que eu ia contar é que, em relação ao aspecto vulnerabilizador que o próprio componente programático pode ter, não é? Quando a gente fez essa estratégia de mapear as unidades básicas de saúde e os adolescentes, então, verem na escola onde é que seria melhor para eles ir pegar, na semana seguinte, quando eu voltei na escola para continuar o trabalho, um dos alunos veio me procurar, bravíssimo, né?
Ô Zé Ricardo, não deu certo aquele negócio não. Porque eu cheguei lá na unidade de saúde, que tinha camisinha, falei para a tiazinha da farmácia, tia, eu vim buscar a camisinha. Ela me falou, quantos anos você tem, meu filho? Eu falei, 15. Ela falou, então volta daqui a 3 anos para pegar essa camisinha. Ou seja, né, o próprio serviço, não é, produzindo vulnerabilidade. Então, se a gente não considera isso, né, os estereótipos que a gente passa nas nossas ações educativas, né, a reprodução de certas práticas absolutamente aprisionadoras da criatividade e da liberdade, né, a gente não consegue, de fato, transformar. Né. Tem uma pergunta que veio pela rede, é de um colega da Argentina que está seguindo, é o Sebastião Genero. Genero? Assim que pronuncia. Uma pergunta dele que está seguindo pelo YouTube, né? E queria perguntar ao professor Aires se é possível conceitualizar, né, a partir da epidemiologia, o conceito de vulnerabilidade como a desigualdade na distribuição de risco entre a população. Bom, primeiro, saudações aí ao nosso colega da Argentina, tão querida Argentina. Eu acho que essa seria, digamos, uma parte, né, uma etapa, né, porque ela corre o risco, né, de ficar muito presa à questão do que a gente pode mensurar, né, do ponto de vista de risco, né, como sendo a única forma da gente alcançar uma visão, né, uma intelecção de uma realidade que pode e precisa ser transformada. Né? Então, eu acho que é uma das definições, mas eu acho que eu fiz aquela tentativa daquela definição mais ampla lá, mas ela é muito grande e pouco... ainda não é uma boa definição do conceito, eu acho. Né? Mas uma coisa que eu tenho tem me atraído a atenção, me chamado a atenção, né? Entre os teóricos mais contemporâneos, e especialmente um deles vindo da filosofia política, que é Axel Honneth, né, tem sido enfatizado, né, a questão da dinâmica de reconhecimento mútuo como uma forma importante da gente compreender a sociabilidade, né, e, de alguma forma, problematizá-la e buscar transformá-la. Né. Eu tenho a impressão que as relações de vulnerabilização elas estão sempre relacionadas a processos de não reconhecimento. Né? Então, eu acho que a gente buscar, através de experiências de sofrimento, experiências que o Honneth qualifica, né, como de desrespeito, né? São formas, acho que potentes, da gente rastrear dimensões relacionais onde esteja havendo sistematicamente um não reconhecimento de um determinado grupo social, de uma determinada identidade social, né? E isso apontar para a gente possibilidade de compreender aquela situação e propor ações transformadoras sobre ela. E, inclusive, produção de estudos epidemiológicos, por que não, né? Que ajudem a analisar essas situações. Né? Então, eu acho que eu tenderia a conceitualizar hoje vulnerabilidade muito mais por práticas sistemáticas de não reconhecimento, né, do que exatamente por distribuição de risco. Mais alguém? Antes que eu faça a minha pergunta. Me deixei por último. Bom, a minha pergunta eu não sei como que eu coloco, mas eu sempre estou tentando fazer um pouco da ligação das apresentações com o que eu tenho interessado em estudar. E uma coisa que ficou orbitando na minha cabeça foi quando você colocou a matemática, né, o papel da matemática nos 3 períodos, né, auxiliar, estruturante e validante, né? E isso meio que bate com as minhas leituras sobre a própria construção da ideia de risco do ponto de vista da estatística e da matemática, né, que é um conceito do século XVIII, e que ele, de certa maneira, operacionaliza, né, ele materializa mesmo essa ideia de risco, que é uma ideia que era meio difusa anteriormente. E pelo que eu entendi da tua exposição, de certa maneira, a própria ideia de epidemiologia como área de conhecimento, ela está meio que atrelada com essa possibilidade de incorporação da matemática. A gente, quando passa a olhar essa perspectiva da sociedade de risco, e principalmente de risco manufaturado, a impressão que me dá é que quando você usa a própria matemática como sendo esse meio de relacionar causa e efeito, né, mesmo com grandes grupos, né, que eu acho que é o que a epidemiologia consegue fazer, né, mesmo que eu não consiga localizar individualmente a relação causa e efeito, eu consigo, por um trabalho estatístico, né, que a matemática me permite, fazer isso do ponto de vista coletivo.
Agora, quando eu penso nessa ideia de risco manufaturado, que, ou seja, de uma certa modernidade que envolve reflexibilidade, né? Ou seja, eu atuo e eu, de certa maneira, não sei bem como uma coisa, mas de alguma maneira ela volta de uma maneira totalmente indireta, a minha pergunta é se isso cria um problema do ponto de vista da definição, né, quase que epistemológica, do conceito de risco, ou se a gente continua, ou se continua sendo possível tratar riscos manufaturados com essa característica, né, de alguma coisa que parece que some e volta de uma outra maneira, ainda usando esse mesmo processo, ou seja, se a matemática ainda continua operacional nessa perspectiva. Ou, de alguma maneira, se esse novo conceito de risco ele cria um problema na maneira como eu trato isso em epidemiologia. Então, assim, a minha posição tem sido sempre de que, e foi até uma coisa mal interpretada, mas também por culpa minha, quer dizer, de limites retóricos meus, né, de que eu, ao propor vulnerabilidade, eu estava excluindo, né, a perspectiva do risco como sendo alguma coisa que então tinha que ser superado ou já estava superado, né, e nada mais longe do que eu acredito por uma razão simples. Eu acho que a lógica do risco ela está colocada na própria ideia de modernidade. É um processo que não se pode dizer não, eu não quero mais. Né? Ele vai se transformar, evidentemente. Né? E acho que a perspectiva da reflexividade, quando incorporada de forma mais crítica, né, eu acho que ela pode ser interessante. Né? A Mary Jane tem estudos sobre isso, né? Quer dizer, a dimensão da positividade do risco, né? Como forma de a gente pensar também, não apenas no caráter mais, digamos, negativo e defensivo que a saúde utiliza o conceito, né? Mas utilizá-lo também como uma categoria sociológica, né? Uma categoria da psicologia social, para poder entender processos sociais e intervir sobre eles. Né? O que eu acho interessante, mas a questão que eu coloco é isso, que do ponto de vista da produção do conhecimento em saúde, se a gente não tiver esse momento mediador, né, a própria fecundidade reflexiva, né, das práticas de risco, seja no sentido de produzir um conhecimento, seja no sentido de orientar intervenções, né, ela fica empobrecida, né, ela fica limitada. E fica refém, né, e essa é uma discussão importante, né, quer dizer, fica refém de uma metafísica oculta. Né? Eu acho que a grande questão que continua, e por isso eu não sou tão adepto da teoria da pós-modernidade. Eu acho que ainda nós ainda somos modernos. Né? E uma questão que a modernidade se coloca, que ainda está colocada, né, é exatamente essa possibilidade de retomada crítica desses conhecimentos. Né? E toda a absolutização, né, da quantificação, né, do uso da quantificação, ela tende, né, pelo seu caráter altamente abstrato, a deixar na sombra a sua base metafísica. Né? Então, o momento reflexivo, né, crítico, tem que estar sempre acoplado ao momento do uso da matemática. Né? Então, por isso que na proposta esquemática da vulnerabilidade, né, a questão não é abandonar os estudos de risco, né, mas é incorporá-los numa perspectiva reflexiva, né, que possa resgatar exatamente o que está significando ali. Né? Porque senão fica lá, né, oculto como uma metafísica atuante sem que a gente tenha a menor possibilidade de crítica sobre ela. Não sei se responde exatamente a sua questão. Se não há mais perguntas, eu vou, então, mais uma vez agradecer ao Zé Ricardo pelo seminário e convidar vocês, para os que tiverem disponibilidade, né, na parte da tarde a gente continua com a mesma temática, com a apresentação do seminário do professor Naumar, que vai falar sobre o homem dos riscos, né, o Reload, e de qualquer jeito eu agradeço aqui a presença de todos, né, e muito obrigado. Obrigado, Zé Ricardo. Eu que agradeço.